Vale a pena comprar Resident Evil 4 Remake em 2025? Bom, rapaziada, nesse vídeo aqui eu vou trazer alguns pontos cruciais que vai fazer ou não você comprar o Resident Evil 4 Remake em 2025. E vamos lá, sem muita enrolação. Bom, rapaziada, o primeiro ponto é os cenários. Os cenários desse jogo estão absurdamente bons. Os cenários do Resident Evil 4 Remake está com uma vibe muito boa, rapaziada. Você consegue ter uma imersão. Você meio que entra dentro da vibe que o cenário tá passando. Se for um cenário que tem uma iluminação muito baixa, assim, você fica pensando que pode acontecer alguma coisa a qualquer momento. Se for um cenário onde está acontecendo um caos, você sente um pouco daquela adrenalina. Você sente um pouco daquela adrenalina que o jogo tá transmitindo. Então, tipo, os cenários, eles foram muito bem trabalhados nesse jogo, tá ligado? Então, os cenários é um ponto fortíssimo pra você que quer aquela vibe, aquela sensação, aquela imersão com o jogo. Então, esse é o primeiro ponto, que é os cenários. Os cenários, eles são muito bem trabalhados. O segundo ponto, rapaziada, é a ação do jogo. A ação do jogo está incrível, tá ligado? Ela foi muito bem trabalhada. Então, a cada tiro que você dá no jogo, chute ou ação especial, é como se você estivesse fazendo aquilo mesmo, tá ligado? Você sente um pouco daquela adrenalina que o jogo tá tentando te passar. Então, meio que se encaixa na imersão que o jogo traz pra você na ação. Então, tipo, a ação do jogo é um segundo ponto muito bom, que, tipo, ela foi muito bem trabalhada, ela, tipo, tá num nível muito bom, e você sente como se estivesse fazendo aquilo mesmo, tá ligado? Então, se você vai jogar pela primeira vez o jogo, aí, nossa, mano, aí que fica mais incrível mesmo. Então, tipo, a ação do jogo, ela foi muito bem trabalhada, e é um ponto fortíssimo também pra tomar a decisão de adquirir ou não esse jogo. O terceiro ponto, rapaziada, é o terror. O terror do jogo, ele foi, tipo, trabalhado de um modo que se encaixe com a adrenalina, com a ação. Então, tipo, o terror, ele foi bem trabalhado, mas não deixa de lado a ação que tem no jogo. Então, tipo, pra quem quer o jogo que tem ação e terror, ele não vai ser muito bem trabalhado no terror. Ele não vai se comparar ao Resident Evil 2 Remake. O Resident Evil 2 Remake, ele foi muito mais trabalhado na questão do terror. Esse foi muito trabalhado mais no equilíbrio. Vai ter muita ação e vai ter um pouco de terror. Então, tipo, vai ter ação e vai ter terror. O Resident Evil 2 Remake, que é o mais antigo, mas foi um sucesso também de vendas, ele foi muito mais trabalhado na questão do terror, e a ação, ela foi um pouco jogada de lado. Tipo, os movimentos dos personagens, ele, sabe, não foram muito bem trabalhados pra ação. Esse jogo não, os movimentos já foram muito bem trabalhados na ação, e o terror tem, mas não é comparado ao Resident Evil 2 Remake. O Resident Evil 2 Remake, ele já trabalha mais o terror em si. Rejeitou o corpo sagrado, o glorioso dom, e se unir a todos nós. Quarto ponto, rapaziada, é a história desse jogo. A história desse jogo com sua nostalgia e seu modo de agir em um nível bom, tá ligado? A filha do presidente, a bebê Águia, ela deve estar no vilarejo. Um pouco fora dos parâmetros, mas um nível bom. A minha escolta. Eu tenho que ir, a gente se fala. Eu vou dar o meu jeito. Até porque um soldado sozinho passando o sarrafo em uma ilha inteira é bem normal, né? Mas a história é, claro, uma ficção, mas em um jeito muito bem trabalhado, rapaziada. Então traz uma sensação muito boa pra quem jogou a versão de 2004. Com certeza vai bater aquela nostalgia que, velho, que jogo bom, tá ligado? Que jogo bom. Então é mais um ponto pra quem já jogou a versão antiga e também pra quem não adquiriu o jogo, porque a história, ela foi muito bem trabalhada, ela percorre em um nível bom. Ela não é, tipo, a história, ela não é muito exagerada, mas também ela não é muito pegada na realidade, né? Então, tipo, é ficção. Resident Evil é ficção. Não existe um apocalipse zumbi, mas a gente trabalha no máximo que pode dentro da realidade e também não muito fora da casinha, tá ligado? Então, tipo, a história, ela foi muito bem trabalhada e é um ponto muito bom pra esse jogo. Você vem? Acho que a gente sabe muito bem. É aqui que a gente se separa. Entendi.
O quinto ponto, rapaziada, é as adições e complementos. E você deve estar se perguntando, como assim adições e complementos? Se o jogo é um remake, com certeza vai ter alguma coisinha ou outra ali que eles vão mudar, alterar. Não é exatamente sobre isso que eu estou falando aqui nesse ponto, mas ele meio que se encaixa. Então, tipo assim, as adições que foram acrescentadas no jogo faz abertura para os jogos futuros. Então, tipo assim, o Resident Evil 4 faz abertura para o Resident Evil 5 mudar um pouco a história, porque, convenhamos, o Resident Evil 5 ele não foi muito bem avaliado, ele não foi muito bem aceito pela comunidade por conta de um personagem que morreu no futuro. Então, tipo assim, no Resident Evil 5 morre um personagem que ele é muito badass, só que ele morre de uma forma bem patética. Então, meio que o Resident Evil 4 Remake ele traz uma abertura que pode salvar ele. Pode você voltar à ilha. Entendido. Deixa comigo. Então meio que dá abertura para próximos jogos se consertar a linha do tempo do Resident Evil 4 Remake, trazer algo que os fãs querem, algo melhor, que convenhamos poderia ter sido bem melhor no Resident Evil 5. Então meio que esse jogo ele traz abertura para jogos futuros. E convenhamos, se os jogos futuros forem no mínimo no nível de Resident Evil 4 Remake, com certeza os próximos jogos vão ser muito bons. Então meio que essa abertura traz algo futuro. E é um ponto muito bom pro jogo, que pode trazer uma continuação que você pode gostar e jogar, tá ligado? Então se você quiser continuar acompanhando, esse jogo ele trouxe uma abertura para jogos futuros serem melhores, digamos assim. O que você planeja fazer com isso? Eu não pago você para fazer perguntas. Você só precisa saber que um novo dia está raiando. Uma centena dará a vida para que um possa viver. Eu estou acelerando essa mudança. Então, estamos falando de milhões de baixas. Bilhões. Que ambicioso. Vamos mudar a rota, agora. E bom, rapaziada, na minha opinião, o jogo sim, ele vale muito a pena. Ele até se tornou um clássico pra mim. Tipo, ele conseguiu suprir tudo que a sua versão antiga prometeu. Então meio que ele trouxe novas evoluções, gráficas, né, gameplay, em tudo, em questão de tudo. Claro, é uma nova geração, então ele tinha que fazer isso. Então pra quem já jogou o clássico, o remake ele trouxe aquela vibe de novo jogo, tá ligado? Meio que você conhece sobre tudo e da história do jogo. E mesmo assim o jogo conseguiu trazer aquela vibe de, pô, tô jogando isso aqui de novo pela primeira vez, tá ligado? Mesmo não sendo relativamente a primeira vez, mas consegue trazer essa sensação pra gente que já jogou a versão clássica de 2004. Então sim, vale a pena. E eu espero ter ajudado vocês, ter tirado algumas dúvidas sobre o jogo, se você ainda tá pensando em comprar, se você ainda não comprou, se você já tem o jogo. É um jogo muito bom que vale muito a pena ainda, rapaziada. É isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E ó, tô voltando, hein, tô voltando. Missão cumprida. Missão cumprida. Quando estiver em casa. Obrigada por me salvar. Não há de quê. Sabe, posso te elogiar pro meu pai. Te pôr pra ser meu guarda-costas se te interessar. Você não precisa de mim. Já provou que sabe se virar. Mas uma aula de segurança com faca cairia bem. Bem, vamos pra casa.